Fala aí, povo! Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre discos com defeito, mais especificamente defeitos de fábrica, né? Ou seja, não são danos causados por nós, de mau uso, etc. São realmente edições que vieram já com problemas. Eu separei algumas aqui que eu tive problemas desse tipo e eu vou comentar com vocês sobre esses problemas, como você pode descobrir esses problemas aí nas suas edições e o que fazer depois que você descobriu alguma edição com defeito. Assista esse vídeo completo para você entender e lá no finalzinho do vídeo eu vou fazer um pequeno tutorial explicando como você detectar esses problemas no disco. Claro que a melhor forma de você identificar perfeitamente qual é o problema e onde está o problema é você assistindo o filme, assistindo os bônus, colocando realmente para reproduzir. Acontece que às vezes a gente compra alguns filmes que a gente não vai assistir naquele dia, naquele momento, né? Então eu vou ensinar lá no final do vídeo um tutorialzinho simples de um programa simples que vai fazer aí toda essa leitura, essa verificação no disco para você não ter problema depois. Esse é um assunto até um pouco polêmico, tem muita gente que acha que esse tipo de problema só acontece com uma empresa ou outra empresa e na verdade nesse vídeo eu vou mostrar aqui para vocês que esse problema de defeito de fabricação ou de autoração, de gravação no disco, pode acontecer, na verdade, com qualquer empresa. Eu tenho aqui várias edições e cada uma delas vai ser de uma empresa diferente, né, de uma distribuidora diferente. Começando aqui pela Paramount, edição aqui em DVD lançada no Brasil, filme O Sol de Cada Manhã, com o Nicolas Cage, com o lançamento aí da Paramount, distribuição da Paramount, e eu tive problema com esse disco, comprei ele, essa edição nova, lacrada, e infelizmente, quando dá lá aproximadamente 1h e 15 minutos de filme, ele para e não reproduz e pula depois para muito tempo adiante, né? Aqui uma imagem do Michael Caine e o Nicolas Cage, um dos meus filmes favoritos aqui com o Nicolas Cage, tá aí as opções de áudio e legendas. Eu gosto da dublagem desse filme, ela 5.1 canais, mas que infelizmente eu demorei um pouquinho para pegar o DVD para assistir depois de comprar, e aí só fui descobrir isso depois quando eu já não tinha mais a nota fiscal, né? Aqui a arte do disco, bem impressa, e a gente tem inclusive uma arte, uma outra opção de arte, né, na verdade, aqui, se você quiser inverter a capa, ó. Bem bacana, uma edição bonita, porém tive esse problema. Essa é uma edição que eu tive problema e eu acabei não resolvendo. Primeiro, a primeira dica que eu falo, na verdade, para vocês é, quando a gente tem um problema desse, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar a loja que você comprou. No meu caso, eu não tinha a nota fiscal mais e aí complica, né, para você procurar a loja. O ideal é você ter a nota fiscal. Aí a outra opção nesse caso é você procurar a distribuidora do filme, no caso aqui a Paramount. Acabou que eu nem entrei em contato com eles aqui, confesso que nesse caso eu não entrei em contato. Então estou aí até hoje com esse disco com problema. Outra edição que eu tive problema foi Um Crime Americano, também em DVD, dessa vez lançado aqui pela California Filmes. Esse aqui eu comprei no Mercado Livre, comprei ele lacrado, né? E infelizmente veio com problema também. Não me lembro exatamente a duração, eu acho que era por volta de 40 e poucos minutos. O filme também trava e pula bastante e aí não tem como assistir, né? No caso desse filme eu descobri no mesmo dia que eu recebi, porque eu já estava ansioso para rever, e aí quando chegou eu fui logo assistir e percebi esse problema. Eu entrei em contato com o vendedor foi muito atencioso no caso, ele tinha outra edição lá, e aí ele ia até me enviar. Antes de enviar, eu pedi para que ele conferisse, né, abrisse e testasse o disco para poder conferir se não tinha problema. Acabou que ele testou o disco e verificou que estava realmente exatamente com o mesmo problema. Então, foi um caso aí talvez de um lote, né, uma quantidade de discos que saíram com erros. Provavelmente outras pessoas que compraram desse mesmo lote que eu tiveram problema com esse filme também. E aí acabou que ele só me devolveu o dinheiro e ficou por isso mesmo. Eu fiquei aqui com o filme, porém não reproduz completo, né? Aqui, California Filmes, Um Crime Americano, um excelente filme. Também não existe versão em Blu-ray e eu fiz questão de comprar aí o DVD e que acabou tendo esse problema, né? Tá aí então a arte do disco, estojo preto,
Agora, um Blu-ray que eu tive problema foi Tá Dando Onda, animação da Sony, distribuída pela Sony aqui no Brasil. Dessa vez, o filme ele dá problema por volta de 1 hora e 4 minutos. Ele também fica com a tela travada e aparece cores diferentes, né? Aparece vários quadrados coloridos na tela, vira uma bagunça e ele não reproduz mais. Nesse caso aqui, eu entrei em contato direto com a Sony por e-mail. Eles pediram então uma edição nova e mandaram para mim lacrada. Não é essa aqui é a edição com defeito. E eles mandaram outra edição que é exatamente a mesma coisa, está guardada ali na minha estante. Essa aqui então fica guardada dentro de uma caixa e o disco não reproduz completamente, né? Tá aí, então eu tinha até guardado tudo aqui, até o papelzinho que veio, o adesivo que veio na embalagem na época. E nesse caso eu também não tinha nota fiscal, eu mandei apenas as fotos aqui para a equipe da Sony por e-mail. Agora um Blu-ray da Paris Filmes que eu tive problema, que foi Antes da Meia-Noite. Eu mostrei recentemente para vocês aqui no canal a trilogia, e aquela trilogia que eu mostrei já era com o Blu-ray corrigido, não é esse aqui. Esse aqui fica também numa caixa separada só de discos com defeitos. Também tive problema para reproduzir esse filme, ele também trava, né? Não lembro exatamente a duração. Então tá aí um disco novinho, edição também comprada nova, lacrada. Essa aqui eu comprei na loja física da Americanas, não tinha mais o cupom fiscal e aí ficou complicado, né? Eu acabei tendo que comprar novamente. Também confesso que não entrei em contato com a Paris Filmes nesse caso aqui. E aqui eu tenho 2 edições em Blu-ray distribuídas pela Imagem Filmes e eu tive problema nas duas, né? Essa aqui foi há muito tempo atrás, eu acabei descobrindo depois de bastante tempo, quando eu fui assistir o filme. É por volta aí dos 15 minutos que ele trava e não reproduz mais. E aí quando eu descobri isso, eu já não tinha mais a nota fiscal, acabei ficando com essa edição com defeito. E aí depois de bastante tempo eu acabei comprando novamente essa edição. Eu até entrei em contato com a Imagem Filmes na época, mas como eu não tinha nota, eles não me deram o atendimento, né? Então eu fiquei sem realmente o envio gratuito dessa edição. Acabei tendo que comprar a edição novamente. Tá, então, ó, o disco novinho, a edição era novinha e eu acabei tendo esse problema. E um caso mais recente que aconteceu foi esse filme Kate e Leopold, que eu recebi também com problema no disco, problema de gravação. Esse aqui foi um caso já que eu descobri logo que eu recebi, porque, na verdade, todos os filmes, depois do que aconteceu com essas edições aqui, todos os filmes que eu compro, todos mesmo, eu faço a verificação com esse aplicativozinho que eu vou mostrar para vocês. Então, qualquer filme que eu recebo, eu não deixo mais guardado para depois ir assistir. Eu primeiro faço essa verificação, vejo se está tudo certinho, para que eu não tenha nenhuma surpresa depois, porque eu também não costumo ficar guardando o cupom fiscal, fora que tem aqueles que apagam com o tempo. Então, eu prefiro realmente fazer essa verificação no disco ou assistir realmente o filme para poder ter certeza de que não tem problema na edição. Então esse filme foi um desses casos, eu fiz a verificação, ele já acusou lá na verificação que tinha algum problema com o disco, e aí depois disso eu dou prioridade para assistir o filme e ver realmente se teve o problema, exatamente qual é o problema e o minuto em que aconteceu esse problema. E esse foi um desses casos. Eu comprei esse filme na EW Mix e como eu fiz isso que eu falei, foi logo que eu recebi, eu tinha nota, tudo certinho, eu já estou em contato com eles para resolver isso e eles vão me mandar uma edição nova aí sem problema, né? É um filme bem legal, filme bem divertido aí com temática de viagem no tempo, eu adoro esse tipo de filme, tá aí novinho, né? Infelizmente com esse problema aí no disco. E aqui por último eu mostro para vocês a primeira edição que eu tive problema, na verdade foi nesse segundo filme, Máquina Mortífera 2, esse aqui é o box lançado aqui no Brasil, eu gosto bastante desse box, mas infelizmente esse segundo filme aqui, ele tá com problema, eu também não me lembro exatamente a duração, mas eu consegui até tirar algumas fotos que eu já tinha tirado na época que eu descobri o problema, e aí eu vou colocar até aí na tela para vocês verem o que acontece, né, que é o mesmo problema que eu falei para vocês lá de Tá Dando Onda,
a tela fica toda colorida, a imagem trava, começa a aparecer vários pixels, e aí não reproduz mais o filme. Esse aqui eu entrei em contato na época com a Warner, mas infelizmente eu não consegui aí fazer a reposição desse disco, né, dessa edição. Tô com ela até hoje aí sem funcionar, né? Não tenho aí como assistir o segundo filme. Essas aqui então foram algumas das edições que eu separei para vocês, só apenas para ilustrar os tipos de defeitos, né? Eu até tenho outras edições com defeito, mas aí não havia necessidade de eu ficar mostrando todas aqui, né? Sobre esse assunto eu tenho algumas dicas aí para passar para vocês. Obviamente que a melhor opção é você assistir logo o filme e os bônus, assim você vai verificar se tem algum problema no disco e saber já de cara aonde que está o problema, né? A duração do problema e como é que está se comportando o seu problema. Quando você sabe que não vai assistir o disco, ou às vezes você compra, sei lá, você comprou 5 filmes, ou comprou 10 filmes, e você não vai assistir tudo no mesmo dia, né? Obviamente, vai demorar um tempinho, então eu recomendo que você faça isso, que é instalar esse aplicativo. Eu vou deixar ele aqui na descrição, já o link para você baixar, e daqui a pouco no final eu vou ensinar vocês como usar, que é bem simples. E nesse aplicativo você vai fazer uma varredura no disco. Claro que você vai precisar de um leitor de Blu-ray no seu computador ou notebook. Não precisa ser um gravador de Blu-ray, apenas um leitor mesmo já faz essa verificação. Eu uso esse leitor da Asus aqui, que eu já mostrei para vocês no canal, fiz até um unboxing dele, vou deixar aqui nos cards. Então ele é uma opção portátil, né? Com cabo USB aqui. Então eu conecto ele no computador, coloco o disco e faço a verificação através dele. Mas se você tiver um leitor interno de computador ou um leitor mesmo de notebook, você pode utilizar. Aqui as informações, né, que ele lê disco em Blu-ray. Feita a verificação e a descoberta de algum problema no aplicativo ou assistindo mesmo direto o filme, eu recomendo então que você entre em contato diretamente com a loja que você comprou. Por isso que eu acho importante fazer logo depois que você compra, logo depois que você recebe, que você ainda está com a nota, foi uma compra recente, então eu faço isso dessa forma. No caso de edições que você não tem mais o cupom fiscal, né, que já são edições antigas, e aí você descobre isso, aí eu recomendo que você tente entrar em contato com a distribuidora, né? Aí às vezes algumas distribuidoras vão até te dar um atendimento mesmo sem a nota fiscal, apenas por saber lá que o disco realmente é deles, eles vão te dar esse atendimento. Vai lá no site oficial da distribuidora, procura o e-mail deles, uma forma de contato, o telefone ou e-mail, e faz a sua reclamação. Mas então eu vou agora com vocês para a tela do meu computador para fazer um pequeno tutorial aí mostrando como utilizar o programa e verificar o disco. Pronto, estamos aqui agora na tela do meu computador e eu vou fazer esse tutorial especificamente para quem quer verificar vários discos aí de uma forma mais rápida, sem ter que assistir todos os filmes e todos os bônus, né? Porque isso vai demandar bastante tempo. Então o programa que eu recomendo para vocês é esse aqui, VSO Inspector. Eu deixei o link aí na descrição para vocês fazerem o download do programa. E ele é bem simples de instalar, é só realmente seguir os passos aí tradicionais e você vai instalar o programa. Aí eu agora vou colocar o disco no drive de Blu-ray que eu mencionei, que eu mostrei aí para vocês. E primeiro eu vou colocar um disco que eu tenho aqui, que eu sei que funciona, que não tem problema nenhum. E eu vou fazer a verificação neles para vocês verem que ele não tem problema nenhum. Acabei de inserir o disco, ele já vai identificar. Tá aí, identificou então o disco, como vocês podem ver é Clube de Compras Dallas. Já identificou, aí eu vou abrir aqui o programa. Está aqui selecionado o drive, né? Ele é USB. E aí você vai vir aqui em Scan. Aqui na parte de Scan, ele tem duas opções. Como vocês podem ver aqui, o Surface Scan e o File Test. Surface Scan, ele vai verificar de uma forma mais superficial todos os setores do disco. E aí, depois que termina esse, ele vai fazer o teste dos arquivos. Cada arquivo, um por um, todos os arquivos de vídeo, ele vai fazer esse teste. Então eu vou colocar aqui agora para começar o teste. Deu o Start, ele identifica aqui o disco, né? Dallas Buyers Club. A capacidade do disco, né, que foi usado, usou 34 GB do disco. Layers, que são as camadas, então é um disco de 2 camadas. Obviamente que é 34 GB, tem que ser 2 camadas. E aqui os setores que eu mencionei para você, total de setores, né?
tem esse número grande aqui de setores, e ele vai verificar então do 0 até o último setor. Vai levar um tempinho aí, enquanto isso eu vou aguardando e eu vou acelerar aqui o vídeo para vocês não terem que esperar esse tempo todo. Ele terminou aqui esse Surface Scan, que foi aquele primeiro teste que eu falei para vocês, né, que ele faz sobre os setores. Então ele já deu aqui o primeiro relatório, né, que está bom, 100% bom, 0% de problema, 0% de erro. E aí ele já começou em seguida o teste dos arquivos. Aí como vocês podem ver aqui, ele vai testando os arquivos de vídeo. Ó. Esse aqui é o arquivo M2TS, arquivo 800. E aí ele vai testando um por um, e se tiver algum com erro, ele vai relatar aqui em problema ou aqui em erro. Como eu falei, esse disco ele não tem problema nenhum, então vamos esperar que ele termine com tudo 100% correto, sem problema nenhum. E como era de se esperar, que eu falei para vocês, não tem nenhum problema e nenhum erro relatado aqui. Ele fez o escaneamento aqui de 231 arquivos e não encontrou nada de errado, né? Todos eles estão bons. Agora eu vou colocar o Blu-ray de antes da meia-noite, vou inserir o disco aqui no Drive. Esperar ele reconhecer. Pronto, aí ele já reconheceu o disco. Vou abrir aqui o programa, vir aqui em Scan e começar aqui com o Start, da mesma forma que eu fiz o outro. Aqui, essas duas opções, você não é obrigado a selecionar as duas, né? Mas é importante porque aqui primeiro, como eu disse, ele vai fazer o scan dos setores e depois vai fazer o teste aqui de todos os arquivos. Então essa é a melhor forma. Então, por mais que demore um pouquinho para fazer esses dois testes, o ideal é que você coloque aqui para fazer e vá fazer outra coisa, você não precisa ficar aqui esperando, né? Depois você vem só para ver o resultado, o que deu, se tem algum problema. Então eu vou mandar iniciar aqui. Pronto, ele reconheceu o disco antes da meia-noite, o tamanho usado do disco, disco de uma camada, e vai fazer agora o teste dos setores, né? Vamos aguardar aí para ver. Olha só o que aconteceu aqui, como vocês podem ver, ele já deu erro aqui, e 80%, 80,1% aqui bom, 1,2% já de erro, ele começou a dar vários erros aqui, aí a quantidade de erro aqui está só aumentando, né? 2% já. Então, nesse momento, o ideal é você pegar, dar prioridade a esse disco que foi relatado o problema e tentar reproduzir ele, né? Descobrir exatamente aonde que vai estar o erro. Esse é o ideal a se fazer e depois entrar em contato aí com a loja ou a distribuidora. Pô, gente, então é isso. Eu não vou nem esperar ele terminar aqui, que vai demorar um pouquinho. Já deu para ver aqui, logo no teste de setor, ele já conseguiu identificar. Caso o seu não identifique no setor, como eu falei, é bom você fazer a revisão completa, né? A verificação completa aqui. Você vendo aqui que ele já identificou algum erro, você não precisa nem perder mais seu tempo, esperar aqui mais 20, 30 minutos para ele terminar. Você cancela e já vai testar o disco realmente assistindo, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí, espero que tenha esclarecido aí para quem não conhecia esse tipo de opção para você descobrir, né? Algum problema. Não esqueça de deixar a curtida aí no vídeo. Me sigam lá no Instagram também, eu vou deixar aí na tela para vocês darem uma procurada. Normalmente eu posto as coisas antes de fazer os vídeos aqui para o canal, então dá uma conferida lá no meu Instagram. Caso você ainda não seja um inscrito do canal, faça aí sua inscrição e até o próximo vídeo.